Riverpod é um bom sistema de gerenciamento de estados no Flutter? Então assista o vídeo e veja como o Riverpod funciona na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar o Riverpod para o gerenciamento de estados compartilhados em um aplicativo Flutter. E o exemplo que nós vamos usar vai ser um aplicativo de notas ou de lembretes. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo para ajudar a impulsionar e apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bem pessoal, então para adiantar o nosso vídeo de hoje, eu já deixei preparada aqui uma interface para o nosso aplicativo de notas, porque o objetivo do vídeo é mostrar como que funciona o Riverpod na questão de gerenciamento de estados compartilhados e também na reatividade. Então, como vocês estão vendo, é um projeto bem simples. Nós temos aqui algumas notas, né? Cada nota é um card que tem um determinado background. A gente vai ter aqui, como vocês estão vendo na bottom bar aqui, né? A gente vai ter um filtro para transformar essa visualização aqui de grid para coluna, né? Ou seja, para uma lista. E nós também vamos ter um filtro para nossas notas. Então a gente vai ter as notas que estão ativas, vamos dizer assim, e nós vamos também ter as notas arquivadas, tá certo? Bom, quando a gente clica numa nota, né, essas notas aqui estão estáticas no código, a gente vai apenas aqui para uma tela de detalhes, e aqui a gente vai ter um botão, né, que depois a gente vai transformar essa nota em arquivada. E nós também temos aqui no Float Action Button uma Show Modal Bottom Sheet, tá certo? E aqui vai ser onde a gente vai adicionar as nossas notas. Então cada nota ela vai ter um título, uma descrição e uma cor, né? E aí eu já deixei aqui, por exemplo, essa cor reativa com Velo e Notifier, bem simples de fazer, né? Depois vocês podem dar uma olhada no código fonte, mas isso aqui é bem tranquilo aqui de fazer com rows, né, e containers dentro do próprio Flutter, tá certo? Bom, no momento não está nada funcionando, né, no nosso aplicativo, então agora a gente vai começar a trabalhar de fato aqui com o Riverpod. Então vamos lá. Vejam que nas minhas dependências desse projeto eu só estou utilizando aqui o Flutter Staggered Grid View, apenas para a gente fazer essa visualização aqui em grid, tá certo? Depois vocês vão entender melhor, porque ele não fica um grid tradicional, ele fica você tem algumas opções de customização de visualização do grid, por exemplo, com cards de tamanhos diferentes, que vai ser o objetivo aqui desse aplicativo, tá certo? Então a gente vai instalar aqui o Riverpod. Lembrando, pessoal, que o Riverpod, ele tem o Flutter Riverpod, que é o que a gente vai instalar aqui, né? Então, Riverpod. Eu vou instalar aqui a versão 1.0.4. E também, pessoal, eu vou parar aqui a execução do aplicativo, né? Para que a gente possa trabalhar aqui tranquilamente, né? Depois eu vou ter que rebuildar novamente para evitar aqui conflito dos packages. E lembrando, pessoal, que também você vai ter o Riverpod, caso você trabalhe com o Dart diretamente, e o Hooks Riverpod, caso você trabalhe com o Flutter Hooks, que é do mesmo criador aqui do package Riverpod, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, isso é muito comum em qualquer sistema de gerenciamento de estado, a gente precisa encapsular o nosso aplicativo, né, ou as nossas widgets com alguma outra widget que vai armazenar, né, os providers. Então o Riverpod ele também trabalha nesse conceito de providers, que vão ser ali classes, repositórios de serviços, services, né, etc., que você quer compartilhar em todo o seu aplicativo ou entre algumas widgets. Então aqui a gente vai fazer um encapsulamento, aqui, né, um wrap, e a gente vai utilizar uma widget do Riverpod que é o Provider Scope. Provider Scope, beleza? Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer. Essa widget aqui, Provider Scope, basicamente ela vai armazenar, então, todos os providers que você registrar dentro do seu aplicativo. E aí, por meio de referências, você vai conseguir recuperar, né, essas instâncias. Como vocês estão vendo aqui na documentação, você também aqui tem alguns observers, por exemplo, se você quiser fazer uma classe de logger, por exemplo, né, para mandar os logs para um Analytics, e você também tem aqui uma rede overrides, né, overrides. Para que isso serve? Né? Como vocês vão ver um pouquinho mais à frente no vídeo, né, o Riverpod ele trabalha com um conceito de provider um pouquinho diferente, né, salvando as referências em variáveis que são globais. Então o que acontece? Diferente do provider e do package getIt, você não consegue, por exemplo,
fazer uma substituição das instâncias que você está trabalhando, então diretamente na declaração do provider. Então, para você fazer essa substituição, por exemplo, vamos supor que você está fazendo o teste de um provider que tem uma API. Então, é aqui nesse overrides que você vai passar, por exemplo, uma fake API. Então, você tem que fazer o override aqui, beleza? Então, para propósitos de teste, né, ou desenvolvimento local, você vai acabar trabalhando aqui com esse overrides, tá certo? Bom, só isso aqui que a gente precisa fazer no main, né? Então, salvei e já estamos aqui com o provider no nosso projeto. Bom, e agora com o nosso projeto compilado e com o RiverPods instalado, a gente vai começar então a trabalhar com as reatividades. A primeira que eu quero mostrar para vocês, que seria a forma mais simples, é criar um toggle, né, uma espécie de switch para esses ícones que vocês estão vendo aqui na bottom app bar. Então a ideia é que a gente clique nesse ícone de coluna e ele se transforme num grid. Quando eu clicar no grid, ele se transforma em coluna. E aqui também, né, você vai ter o inbox e você também vai ter, né, a visualização do ícone archived, né, que seria os arquivados. Bom, como que a gente vai controlar isso, tá certo? Então, a primeira coisa, eu já deixei criado aqui duas classes. Vejam que elas são do tipo Value Notifier. O Value Notifier, ele estende, né, o Change Notifier, então no fundo é uma classe listenable. E o que a gente faz aqui, né? Basicamente a gente recebe esse Notes View Options, tá? E a gente passa aqui a reatividade, né? Para a reatividade Value Notifier, essas opções aqui do modo que a gente vai trabalhar. Então o que tem dentro desse enum? Ó? Vejam que é um enum que eu criei, chamado Notes View Options. E aqui basicamente eu tenho as opções que eu vou mostrar aqui para esses ícones. Então eu vou ter as duas primeiras opções que seriam para esse primeiro toggle, que seria coluna ou grid, e aqui eu já deixei salvo o ícone que eu quero mostrar e o tooltip, tá certo? Aqui a gente pode até trocar, né? A gente pode colocar aqui grid view, eu vou aproveitar aqui para corrigir, né, com vocês. E aqui column, aqui show archive e aqui show inbox, tá certo? Então essa aqui é aquela funcionalidade nova, né, do Dart, para que a gente possa usar os enums aqui com opções, tá certo? Bom, vou fechar aqui essa classe. E aqui vejam que eu também tenho um método chamado toggle, né, para justamente fazer o switch, né, entre as duas opções. Então vejam que eu simplesmente estou pegando o value e estou fazendo uma atribuição. Então se o value for coluna, né, ou seja, se a visualização, né, for do tipo coluna, eu quero mostrar o grid. Se for grid, eu quero mostrar o coluna, beleza? Apenas um toggle mesmo, apenas um switch entre essas duas opções. Então o que acontece? Essa daqui é a nossa classe, né? Vejam que ela é uma classe do tipo Value Notifier ou Change Notifier. Então para isso a gente vai utilizar um dos providers que estão disponíveis no RiverPod, que é o Change Notifier Provider. Entrando aqui no site do RiverPod, né, como vocês podem ver, existem aqui vários providers diferentes. Tá? Então vocês vão passando aqui, olha, você tem o provider, o state provider, o future provider, o stream provider, o state notifier e o change notifier provider. Aí cada um ele vai descrever aqui qual a situação que você vai utilizar, né? A gente vai trabalhar nessa aula com o state notifier provider, o change notifier provider e o próprio provider aqui, que ele vai trabalhar com dados cacheados, que é bem interessante, né? Para que ele não fique rebuildando a tela a todo momento. Então o que a gente vai fazer aqui para a gente ter esse toggle, né, do ViewModel? Então para a gente declarar providers dentro do RiverPod, a gente vai usar sempre variáveis globais e do tipo final, ou seja, variáveis que não podem ser reatribuídas. Então aqui você vai dar um nome, né? Eu vou chamar aqui de filter notes provider, e essa variável vai receber então uma referência do change notifier provider, beleza? Assim como o package provider, né, a gente também tem uma função create, só que essa função create ela vai receber sempre uma referência como parâmetro. E aqui você vai ter então a instância, né, da classe notes filter provider, e eu vou passar um valor inicial aqui, né, que seria o notes view options, e eu vou passar aqui como padrão o grid, certo? Então vamos colocar aqui uma vírgula e aqui um ponto e vírgula para a gente fechar. Então vejam, é desta forma aqui que a gente vai declarar os nossos providers. Vejam como eu falei para vocês, é uma abordagem que é bem diferente, né, dos demais sistemas de gerenciamento de estado, porque se a gente pega, por exemplo, o package provider ou get it,
né, ou outros, né, que trabalham com modularidade, geralmente você vai declarar em algum local específico uma lista desses providers. E no Riverpod é um pouquinho diferente. Você não tem uma recomendação oficial de onde declarar esses providers, né? Pela documentação, o que fica claro para a gente é que você declara os providers dentro aqui do próprio arquivo da classe, né, que ele está consumindo. Então, nesse caso, a gente declarou o provider na própria classe NotesViewMode Provider, tá certo? A gente declarou o nosso provider aqui do tipo ChangeNotifier. E esse mesmo tipo de provider aqui a gente vai utilizar também para esse segundo botão aqui, né, da nossa Bottom App Bar, que seria o filtro entre arquivado, né, e inbox. Então, é uma classe que é bem semelhante, olha, vocês estão vendo que ela faz praticamente a mesma coisa, né? Então, a gente pode simplesmente reusar essa declaração aqui do provider. Ó, eu também vou usar um ChangeNotifier Provider. A diferença é que eu vou ter aqui um NotesFilter Provider. E agora eu vou começar aqui com o inbox, que é o que eu quero utilizar. E a gente precisa importar o Riverpod, beleza? Então, desta forma a gente declara, né, os nossos providers. Então agora o que a gente vai trabalhar vai ser nessa Bottom App Bar aqui para a gente deixar ela de certa forma reativa, né, para que quando a gente clique nos botões ele faça o switch entre as opções, tá certo? Baseado aqui nesse provider. Então essa Bottom App Bar ela está aqui no arquivo Notes Page, né? Então como vocês estão vendo, eu tenho aqui uma Bottom Navigation Bar e a Bottom Navigation Widget que eu estou usando aqui. Basicamente, ela vai ter aqui dois icon buttons, tá certo? E esses icon buttons, como vocês estão vendo, ele está puxando valores fixos, então a gente vai tornar eles dinâmicos. Agora vem a terceira parte, né, que é como que você vai ler, né, os providers do Riverpod. Então, pessoal, olhando aqui na documentação, existem basicamente duas opções, tá? Uma opção que ela é mais indicada, por exemplo, se você vai usar na mesma widget, em vários locais diferentes, um mesmo provider, ou você precisa de vários providers diferentes naquela mesma widget. Então, o que você pode fazer? Substituir as stateless widgets ou as stateful widgets por uma consumer widget. E no caso de uma stateful widget, você vai usar então uma consumer stateful widget. Qual que é a diferença disso e por que o Riverpod ele insere essas widgets? Para que por padrão você tenha o objeto referência, né, o ref, para que você possa fazer então a busca dos providers. Então esse ref ele vai funcionar como uma espécie, né, de service locator, mas não é bem dessa forma que ele vai funcionar, mas por meio da referência da variável global que você vai passar, ele vai recuperar a instância do provider. Então, por exemplo, numa stateless widget, você iria substituir por uma consumer widget, e aí vejam que no método build, além do context, ele vai passar então uma widget ref, tá certo? Aqui pode ser que você já veja, né, uma desvantagem, né, em você ter que utilizar essa widget, porque até o momento, né, o Riverpod ele não permite fazer o context.read ou context.watch. Então ele não está inserido ali na árvore de widgets padrão dentro do Flutter. Ele está numa árvore própria, né? E você vai recuperar por meio dessa widget ref. E aí a stateful widget você vai substituir por uma consumer stateful widget e você vai ter a ref em todo o estado, né? Então você pode usar até o ref dentro aqui do init state. E a outra forma, pessoal, então seria você utilizar uma widget, assim como a gente tem lá no package provider, uma widget chamada consumer, aqui a gente também tem. Então você pode utilizar a widget consumer e no builder dessa widget ele vai passar aqui a ref, tá? Aqui na documentação ele está com hook consumer, né, caso você use o Flutter Hooks, mas no nosso caso a gente pode usar aqui a própria widget consumer. Então, como essa página de notas, né, a gente vai trabalhar aqui tanto no título de forma dinâmica quanto nos ícones, eu vou para a opção de transformar essa stateless para uma consumer widget. Então a gente precisa importar ela do Riverpod. E agora aqui no nosso build, eu vou passar aqui o widget ref e a gente vai ter a nossa ref, beleza? Então essa aqui é a primeira mudança que a gente precisa fazer. E agora aqui no nosso método build, a gente pode começar então a recuperar os nossos providers. Então eu vou declarar uma variável final chamada viewMode value.
E eu vou recuperar da seguinte forma, ref.watch, ou seja, toda vez que eu tiver uma mudança nesse provider, essa variável viewModeValue vai ser atualizada. E aqui eu vou fazer, então, ao invés, né, da forma tradicional, que seria recuperar pelo tipo, aqui a gente vai recuperar por meio daquela referência da variável global. Então aqui a gente vai usar o NoticesView, onde que está? NoticesViewMode, a gente só precisa mudar aqui, né, pessoal? Porque como eu copiei o provider, acabei que eu fiquei com o mesmo nome, né? Então aqui vai ser NoticesViewModeProvider. Vou só colocar um P maiúsculo aqui. A gente vai salvar e agora a gente vai ter aqui a referência desse provider. Bom, e aí, obviamente, se a gente fizer esse ref.watch, ele vai retornar para a gente um change notifier. Então, nesse caso, a gente tem que dar um ponto value aqui no final para recuperar o valor, né, desse campo. E o segundo valor que a gente vai recuperar vai ser o view filtered value, e ele vai ser aqui da mesma forma, ref.watch, e aqui a gente vai recuperar então o filter notes provider, também .value, porque ele é um change notifier. Bom, agora repare que a gente já pode começar a trabalhar com uma reatividade. Então aqui, por exemplo, ao invés de eu ter um const text, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer esse texto aqui dinâmico, então eu posso verificar, olha, se o meu view filtered value for igual a notes view options.inbox, então eu vou mostrar notas, né? Caso contrário, pode fazer assim, ó, e aqui mostrar arquivadas. Então o nosso título ficaria dinâmico nesse caso. Ó, pessoal, eu já fiz aqui um hot restart, né? Então veja que agora ele tem aqui o notas. Se a gente fizer agora uma alteração aqui de alguma forma no nosso filter notes provider, né, por meio, vamos supor que a gente altere, né, o view options aqui para alguma outra coisa, né, por exemplo, archived, ele vai mostrar aqui o arquivados. E a gente já vai fazer isso, né, depois que a gente terminar esse botão, que ele ainda não está funcionando. Então vamos trabalhar agora nesses botões aqui. Então nesse icon button, o que eu vou fazer? Olha, eu vou substituir esse valor estático por meio do view modeValue.tooltip, e aqui vai ser o view modeValue.icon. Aí, view mode. E aqui na ação, né, quando a gente clicar no botão, é aqui que a gente vai fazer a mágica, né, da reatividade do RiverPod. Então, quando você for acessar em métodos, você não vai usar o método watch do RiverPod, você vai usar aqui o read. Então a gente quer fazer uma leitura em qual provider, né, no Notice View Mode Provider. Para você acessar, né, ter a reatividade, você precisa acessar aqui o ponto notifier, e agora a gente vai chamar então o nosso método, que seria o método toggle. Então vamos ver agora. Então vejam que agora clicando, pessoal, ele já vai aqui trabalhar com a reatividade, né? Ele só está pegando aqui o ícone diferente aqui, né? Eu fiz alguma coisa errada aqui na questão do ícone, então eu já vou corrigir isso nesse momento. Ó, pessoal, então só o erro aqui eu já identifiquei, né? A gente estava carregando a classe errada, né? Então, por isso que ele vai dar o problema. Então, eu vou dar um hot restart. Então, agora repare, pessoal, que quando a gente clica aqui no nosso ícone, a gente está trocando corretamente, né? Entre coluna e entre grid, tá? Vejam que por hora só é essa reatividade que a gente está trabalhando, né? E aí, como vocês viram, né, eu tive alguns problemas aqui, porque como essas classes elas são muito semelhantes, né, basicamente elas fazem a mesma coisa, eu acabei trocando aqui a implementação do provider e por isso que a gente não fez aqui o toggle corretamente. Bom, e agora a gente vai fazer o segundo toggle, né, que a gente só fez o primeiro. Então aqui basicamente a gente vai pegar o view filter value.tooltip, aqui vai ser o view filter value.icon, e aqui na ação, novamente, a gente vai acessar ref.read. Aqui eu vou pegar o provider, né, que vai ser o filter notes provider, .notifier, e aqui basicamente eu vou chamar o toggle também, beleza? Então basicamente isso que a gente precisa fazer. Ó, e agora, repare que ele está alterando, né, a reatividade,
E se vocês notaram, o título também está alterando, né? Então repare que quando eu clico para mostrar aqui, ele vai mostrar as arquivadas. Quando eu clico para ver o inbox, ele mostra o inbox. Quando eu clico para ver as arquivadas, ele mostra arquivadas no título. Então vejam que essa reatividade, ele trouxe por padrão para a gente, no momento que a gente altera o nosso provider, fazendo toggle, e o nosso provider vai notificar, então, né, a nossa widget por meio do ref.watch. E aí, com isso, ele vai fazer essa reatividade para a gente. Então, vejam que ele funciona muito bem, mas, como eu mostrei para vocês, né, é bem diferente a forma que ele vai trabalhar de fato, né, a interface ali vai ser reativa de uma forma um pouquinho diferente do convencional, e principalmente, né, a diferença aqui em você declarar esses providers, né, que é um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado, né, a trabalhar com as outras tecnologias. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Vamos começar agora a trabalhar com essa dinâmica aqui de mostrar as notas, né? Porque agora a gente simplesmente não está fazendo nada, né? Nem criando a nota e nem filtrando essas notas. Então, se a gente for olhar aqui no nosso Notes Page, aqui no body a gente está carregando essa widget Notes Grid View. Então, a nossa Notes Grid View, a gente também vai transformar agora ela em uma Consumer Stateful Widget. Consumer Stateful Widget. Aqui a gente vai ter que ter um Consumer State. E aqui a gente vai ter, então, um Consumer State. Beleza? Com isso, lá no nosso... aliás, com isso, né, em todo o nosso state, a gente vai ter agora acesso ao objeto ref. E com isso, né, a gente vai conseguir fazer as interações ali com todos os providers, né, que a gente tiver disponível. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer também, né? O que essa classe aqui ela faz, pessoal? Basicamente, aqui no nosso init state, né, o que a gente faz? A gente inicia aqui uma animação. No nosso did change dependencies, eu vou startar a minha animação para frente. E aqui a gente vai ter que adicionar uma espécie de listener na nossa reatividade. Ou seja, vejam que eu tenho aqui coluna ou grid. Então, se eu utilizasse apenas um change notifier, eu ia fazer um add listener diretamente. Com o RiverPod eu também tenho como fazer isso. Tá? A gente vai adicionar o listener para quê? Para que toda vez que ele carregue a widget, ele simplesmente fique esperando as modificações desse toggle aqui. Então, quando a visualização for grid, o que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função runTransitionGridView. Tá? É uma função bem simples aqui, pessoal, apenas para a gente simular uma animação, né, de troca entre a visualização desses cards. Então, o que eu faço aqui é zerar a animação. Eu uso um Future Delayed aqui com a duração da animação. Depois eu altero a quantidade de colunas, e aí vocês já vão ver isso na prática, né? Então, se estava 2 o número de colunas, eu mudo para 1, se estava 1, eu mudo para 2, e aqui basicamente eu starto novamente a animação, né? E a animação que eu estou utilizando aqui é uma animação de escala, então é um Animated Scale, bem simples, é uma animação padrão no Flutter, né? E aqui eu vou mostrar um Note Card, que é esses cards aqui que vocês estão vendo na tela, né? Então, se vocês verem, né, quando eu dou um hot restart, vocês vão reparar que o card ele vai escalar lá de 0, né, na hora que ele for aparecer, até 1. Então, é bem interessante aqui essa animação. Então, vamos lá, vamos adicionar esses listeners agora. Então, aqui, basicamente, a gente vai acessar o ref.read, e aqui eu vou ter que acessar, né, o nosso provider, que é o Notice ViewMode Provider, .notifier, e aqui eu vou acessar o add listener. Então eu vou adicionar um listener nesse provider. E obviamente lá no dispose a gente vai remover, né, esse listener também, toda vez que essa widget, né, ela desaparecer. Agora reparem que quando eu clicar aqui no ícone de coluna, ele vai mudar a visualização para coluna, né? E quando eu clicar em grid, ele vai mostrar a visualização de grid. Então vejo que a animação ela fica bem interessante, né? Mas quando a gente tiver o scroll, ele vai manter a posição do scroll. Então isso é bem interessante porque ele simplesmente muda aqui a visualização, né, tornando reativo aqui esse número de colunas. Né? Mas como eu falei para vocês, como eu não estou alterando, se eu alterasse direto, ele simplesmente ia fazer sem animação. Então para fazer isso, né, eu criei esse recurso aqui de deixar a animação em 0, deixar um Future Delayed para ele terminar a animação, mudar o número de colunas aqui, né, para ele mudar a visualização, então ele faz uma animação forward
para dar esse efeito de como se ele estivesse substituindo, mas na verdade ele nem está substituindo, ele só está mudando aqui dinamicamente, né, dando esse efeito aqui de transição, beleza? Mas bem tranquilo, vocês poderiam fazer com transition, poderia fazer com opacity, né, ou deixar sem animação nenhuma, né, mas veja que interessante, né? Então, olha, o RiverPod aqui está bem reativo, né? Simplesmente aqui a gente adicionou os listeners e conforme a gente clica nesse toggle, a gente altera o nosso provider e esse provider dispara as notificações aqui, né? Nesse caso aqui para o ADD Listeners dessa página e com isso, né, a gente ganha essa reatividade, beleza? Bom, agora o que a gente precisa fazer? Vamos então adicionar, né, uma nova nota, que é alguma coisa que ainda não está funcionando. Então para isso, vamos lá. Eu tenho aqui o meu Notes Repository, tá? E vejam que o nosso Notes Repository, ele basicamente não tem nada, né? É uma classe que tem uma lista aqui de notas, tá? A gente vai adicionar uma nova nota aqui fazendo a concatenação. Eu tenho dois métodos, né? Um que é para fazer o archive de uma nota, né? Então basicamente a gente faz um copy with aqui com o archive de true, a gente remove da lista e depois adiciona... atualiza, né, a nossa lista, e depois a gente pode fazer o undo, né, dessa operação, que é o move note to inbox, tá certo? Que vai fazer basicamente a mesma coisa, né, de cima, só que é um processo aqui reverso. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Então, aqui você poderia fazer um extends com o change notifier, o value notifier, mas eu vou usar aqui a própria reatividade, né, recomendada pelo RiverPod, que é o state notifier, tá? Ele é bem semelhante ao value notifier, a diferença é que ele vai trabalhar com dados imutáveis, né? Então por isso que você tem que fazer essas concatenações ali quando você trabalhar com lista. Então aqui eu vou ter uma lista de note, agora eu não preciso mais desse state aqui, e aqui no nosso super a gente vai passar o estado inicial, que seria aqui uma lista vazia, beleza? Então esse aqui seria o nosso repositório. Agora o que eu vou fazer? Eu vou declarar então o nosso provider, né? Então aqui eu vou ter o meu final notes repository provider e ele vai receber então um state notifier provider, tá? Já é um provider diferente agora. Ele também vai ter o ref e esse state aqui você pode até tipar, né, pessoal? Você pode colocar aqui, por exemplo, o tipo, né, que é um notes repository e ele vai ter aqui como valor uma lista de note, tá certo? Bom, e aqui a gente precisa passar então a nossa instância, que é o Notes Repository. Deixa eu só dar uma vírgula aqui para ele quebrar e ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem, beleza? Então essa aqui, dessa forma a gente conseguiria recuperar o provider. Antes da gente mostrar, né, antes de colocar esses valores na tela, eu já vou mostrar também o outro provider para vocês, que é o provider mesmo, né? Esse provider ele é interessante para você trabalhar com valores computados. Então eu já vou mostrar para vocês como combinar, né, diferentes providers para trazer essa reatividade. Então aqui eu vou ter um outro provider que eu vou definir, que vai ser o Notice List Provider. E esse cara ele vai receber um provider normal. Tá? Esse provider, pessoal, é interessante por quê? Porque ele consegue fazer o cache, né, de dados. Então, vamos supor aqui que eu não tenho nenhuma mudança aqui efetiva no meu Notes Repository. Então, se eu tiver alguma mudança de valor aqui que não tenha a reatividade em si, né, que não tenha uma notificação, ele não vai rebuildar aqui esse estado do provider. Então, isso é interessante justamente para evitar, né, que se você for tendo combinações de providers, ele fique rebuildando, né, todas as dependências. Então aqui a gente vai ter o ref, e aqui dentro vejam que interessante, né, eu consigo fazer aqui um ref.read, e eu consigo pegar um outro provider, né, por exemplo aqui um Notes Repository Provider. Nesse caso, em vez do read, né, eu vou usar o watch porque eu quero a reatividade, beleza? Então aqui o que eu vou ter? Eu vou ter um final notes view options, aliás, eu vou fazer diferente, ó. View options, aqui vai ser a minha view option, e eu vou receber aqui o ref.watch, e eu vou passar aquele provider lá do filtro. Então aqui vai ser o filter notes provider.value, tá certo?
Então, toda vez que eu clicar aqui no filtro para ver as arquivadas, ou ver o inbox, eu vou executar esse Note List Provider que vai filtrar a lista para mim, beleza? Isso aqui seria a primeira dica. Deixa eu tirar essa vírgula aqui, fica mais interessante. Bom, o segundo eu vou pegar então a lista de Note, vamos chamar aqui de Notes, e aqui vai ser um ref.watch do provider de cima, né? Então, Notes Repository Provider. E aqui eu não preciso passar o ponto value porque ele trabalha de uma forma diferente. Bom, agora eu posso criar o filtro, pessoal. Então, eu posso verificar aqui, ó, se o view option, né, for igual ao notes view options, ponto. E aí você pode fazer a lógica que você quiser, né? Por exemplo, aqui, se for inbox, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return do notes, ponto, e eu vou fazer um where aqui. Né? Então, aqui eu vou ter cada uma das notas, né? E aqui eu verifico, né, se note.archived, né, ou seja, se ela não está arquivada. E no final eu dou um toList para ele retornar a lista. Caso contrário, né, eu simplesmente vou retornar aqui as notas que, né, estão arquivadas, que seria nessa opção for marcada aqui como archived, aqui na nossa bottom bar. Beleza? Então vejam que interessante, né? A gente tem o nosso repositório provider, mas ao mesmo tempo a gente pode criar um segundo provider, né? E essa até é uma dos objetivos do RiverPod, né? Que você tenha uma facilidade para combinar os providers. Então aqui a gente está combinando o provider Filter Notes Provider, né? Que ele vai fazer esse toggle ali na bottom app bar. E com base nisso, né, a gente também está lendo aqui as informações em tempo real, vamos dizer assim, do Note Repository Provider. Então, quando tiver uma mudança aqui no Notes View Options, basicamente ele vai rebuildar e vai gerar uma nova lista para a gente, tá certo? Da mesma forma, né, se eu tenho uma mudança aqui no Notes Repository, né, ele vai fazer aqui o rebuild também desse Notes List Provider. Tá certo? Então vamos atualizar e vamos definir ele lá dentro do nosso grid. Então aqui no nosso Notes Grid é bem fácil, né? A gente tem aqui a nossa lista estática. Basicamente aqui o que a gente vai fazer é simplesmente usar um ref.watch e aqui a gente vai passar aquele provider que a gente acabou de fazer, né? Que é o Notes List Provider. E só isso, pessoal. E agora vocês vão ver ali na tela que já sumiu, né? Ó, então vejam que a gente tem tanto arquivadas quanto notas, só que como a gente não tem nenhuma nota ainda, né, então significa que ele não vai mostrar nada, obviamente, para a gente, tá? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar agora um estado em branco aqui, tá? Só para não ficar essa tela aqui sem nada, né, e parecer que é um erro. Eu vou criar aqui dentro de lib/widgets/empty notes.dart. Eu já deixei aqui um snippet pronto, tá? Mas basicamente aqui, o que eu estou fazendo? Olha, eu estou usando a widget consumer, que é a parte aqui, a segunda forma de você usar, né, o RiverPod. Você usar o widget consumer e dentro do método builder ele passa o ref. E aqui basicamente eu estou fazendo um ref.watch no filter notes provider. Então basicamente, né, se for archived eu vou mostrar uma mensagem nenhuma nota arquivada. Caso contrário, crie sua primeira nota. Então vamos lá. E aqui no nosso notes grid, basicamente eu vou verificar assim, ó, se o notes.length for, vamos fazer assim, ó, se o notes.isEmpty, então o meu empty notes, caso contrário, o animated builder. Então beleza, ó, vejam que na tela agora ele já mostrou nenhuma nota arquivada. Se eu for para o inbox, ele colocou notas e crie sua primeira nota. Daria até para vocês fazerem a troca de imagem também, né? Ter uma imagem diferente, mas veja que ele já está bem reativo. Bom, e agora o que a gente precisa fazer é adicionar, então, uma nova nota. Para isso, né, a gente vai acessar essa bottom sheet. Essa bottom sheet ela vai estar aqui, ó, add note sheet, certo? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou converter, né, essa widget para uma consumer stateful widget, porque eu vou ter que acessar a ref em um método, né? Então a gente vai precisar do consumer, aqui consumer state e aqui consumer state também. Tá? Preciso importar aqui o RiverPod.
Tá, consumer state. Beleza. E agora, pessoal, dentro do nosso save note, tá? Basicamente eu consigo acessar aqui o ref.read e dessa forma eu consigo acessar o provider aqui que a gente quer trabalhar, que é o notes repository provider. Para ter a notificação eu acesso o .notifier e aqui basicamente eu vou ter o método add_note. Bem simples, pessoal. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova nota, então vou criar um note, deixa eu importar o note, né? Uma vírgula aqui, e eu vou ter agora o meu título, eu vou pegar esse campo aqui, que é o meu note title, eu vou ter a descrição, que vai ser o note description, .text, e no de cima eu preciso colocar também, né? .text. Eu vou ter a color, e aqui vai ser o color selector.value, e são só essas informações que eu preciso, porque o arquivado ele vem por padrão. Depois que ele adicionar, basicamente ele vai fechar então a modal para a gente, tá certo? Então vamos salvar e vamos ver agora se ele vai adicionar. Então vamos lá, teste, 1, 2, 3, vou marcar a cor amarela, salvei a nota, tá? Vejam que ele não atualizou a tela, por quê? Porque ele está em arquivado. Mas agora quando eu vou para notas, já está a nota que a gente acabou de inserir. Aí, se eu mudar a visualização aqui para a coluna, vai continuar funcionando, né? Vamos criar mais uma aqui agora para vocês verem essa reatividade, né? Então vamos lá, teste 2, teste de mesa, vamos colocar aqui uma cor roxa. Ó, salvar nota, vejam que ele já trabalhou, né, com a reatividade e já apareceu na tela. E tudo, né, continua funcionando aqui muito bem, conseguimos filtrar. Vou adicionar agora mais uma nota. Então vamos aqui, ó, teste archived, arquivada. Vou colocar aqui essa cor meio vermelha. Tá? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? A gente, quando clica para visualizar, a gente falta fazer esse botão aqui para ele arquivar. Então vamos lá. Essa tela aqui, depois vocês podem ver o código-fonte, né? Eu vou deixar aqui na descrição. É a Notes Detail Pages. Então na nossa Notes Detail Pages, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou adicionar um consumer aqui no nosso, no nosso botão aqui, né? Ou, enfim, posso fazer aqui direto no icon button, né? Eu vou fazer aqui, ó, pessoal. Então, basicamente, no lugar dessa condição aqui, eu vou fazer aqui vou encapsular, né, vamos ver aqui, ó, wrap com widget, e a gente vai utilizar aqui um consumer. No lugar desse child aqui, eu vou ter, aliás, deixa eu mudar então. Vamos fazer aqui com um builder, que daí fica mais fácil para a gente trabalhar. Builder, a gente vai usar o consumer do RiverPod, e o nosso builder vai ter o context, uma ref e uma child. E agora, pessoal, basicamente a gente tem acesso ao ref. E dessa forma, o que a gente pode fazer aqui dentro? Ó, um ref.read, aí eu vou passar o provider, nesse caso vai ser o nosso notes repository provider, .notifier, e agora aqui eu vou fazer um archive note e vou passar a nota para lá. E a mesma coisa eu vou fazer aqui nesse de baixo, né? A diferença é que em vez do método archive vai ser o move note to inbox. Ó, beleza? Salvei. Então, ó, ele está lá na página de notas, vamos entrar. Ó, cliquei, moveu lá para a parte de arquivados. Aí se eu for no arquivadas, tá lá. Agora vejam que ele tem o filtro completo. Vamos adicionar aqui, ó, teste mais 1, 2, 3, botar outra cor. Ó, vamos mudar aqui a visualização também. E aí vejam que se eu for lá, ela está arquivada, né? Se eu for no arquivado, ó, eu posso clicar em undo, vejo que ele até mudou o ícone, e agora eu não tenho nenhuma arquivada, né? Se eu for lá para o meu inbox, ele vai estar no inbox. E aqui faltou a visualização em grid, né? Diferente, que eu fiquei de mostrar para vocês, né? Então reparem que se eu tenho aqui, né, um texto bem grande, ó, vejam que ele vai ficando aqui com um tamanho diferente. Deixa eu dar um archive nessa daqui. Então essa que é a visualização daquele grid, né, daquele package que eu mostrei ali para vocês, né? Então ele tem uma visualização diferente, né? Ele vai fazendo aqui uma espécie de stack, né? Então vamos lá, teste,
1, 2, 3, vou botar amarelo. Ó, então ele vai montando aqui essa stack, né, como os aplicativos de notas trabalham. E aqui eu também tenho a visualização aqui de coluna, beleza? Então vejam que o aplicativo aqui ele ficou bem funcional, né? Ficou bem interessante. Ele dá um pouquinho de trabalho, né, fazer ali a questão da reatividade, né, e do compartilhamento, pela abordagem, né, do RiverPod ela não ser a tradicional, né, que a gente está acostumado, mas vejam que o aplicativo, né, ele está funcionando muito bem. Bom, pessoal, então como vocês viram, né, nesse exemplo, eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre o RiverPod, né, uma visão geral, e vocês viram que é uma abordagem um pouco diferente, principalmente por ele trabalhar com essas questões de referências por meio de variáveis globais. Isso facilita você localizar os providers. Por exemplo, quando a gente foi salvar uma nota, a gente não tinha uma widget para recuperar, né? Basicamente, a gente usava a referência global, né, desse provider. Mas, como eu falei, ele é um pouquinho diferente, né, da tradicional injeção de dependência e dos tradicionais service locators, né, como o getIt. Então, é um pouquinho diferente para você trabalhar. Ao meu ver, né, uma das limitações, isso é uma opinião pessoal minha, né, é você precisar substituir as widgets, né, tanto a stateless quanto a stateful, pelos consumer widgets lá do RiverPod, para que você tenha a referência. Né? Provavelmente no futuro vai ser adicionada alguma extensão ou alguma coisa similar, né, dentro do context, para que você não precise ficar acessando o ref, né, mudando suas widgets. Por que isso, no meu ponto de vista, é ruim? Porque se você tem um aplicativo muito grande que você está trabalhando, né, com várias widgets, várias páginas diferentes, se você, porventura, eu quero retirar o RiverPod agora. Então, além de você ter que trocar o sistema de gerenciamento de estado, você ainda vai ter que trocar as widgets, ou seja, você vai ter que mexer nas telas de alguma forma. Claro que tem algumas formas de você contornar isso, né? Por exemplo, você poderia criar fazer um type def, né, para dizer que a tua consumer widget seria uma stateless widget, mas você vai ter um trabalho a mais, né? E no meu ponto de vista, isso, não sei se essa troca para um aplicativo grande faz sentido, né? Para um aplicativo pequeno, como é esse exemplo que eu mostrei para vocês, né, faz sentido, né? Uma outra coisa também é essa questão da organização dos providers, né? Como vocês viram, não tem uma recomendação oficial de onde organizar os providers, como fazer nomenclatura das referências, e principalmente, como vocês viram, né, no vídeo, eu me perdi um pouco em localizar algumas referências, justamente porque você não localiza pelo tipo, né? Então você tem que ir até a classe que você quer trabalhar e ver, né, ali qual que é o nome da variável que você colocou para aquele provider. Então, às vezes isso fica um pouquinho confuso, mas provavelmente é apenas prática para trabalhar. Porém, né, o lado bom é, como vocês viram, ele traz um pouquinho essa simplicidade para você combinar providers diferentes, como a gente viu ali na lista de notas, né? Então, para você fazer ali a reatividade entre notas arquivadas e notas do inbox, é extremamente simples quando você já tem um repositório dentro de um provider. Então isso é bom porque você consegue combinar de uma forma muito fácil, trazendo ainda, mantendo, né, de certa forma, essa reatividade, beleza? Recomendo que vocês fiquem de olho no package, né, se vocês quiserem usar. Recentemente, aí na semana passada, né, a publicação desse vídeo, o autor do package, ele fez uma demonstração numa conferência no Flutter Vikings, e basicamente ele mostrou, né, a versão 2 do RiverPod, e nessa versão, né, ele já vai trazer algumas funcionalidades novas e algumas formas diferentes de você declarar e consumir os providers, incluindo as famosas annotations, tá certo? Então fiquem de olho, provavelmente novas funcionalidades vão surgir, né, e talvez seja bem interessante, né, ou não você utilizar esse package, tá certo? Se você gostou desse vídeo, né, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal, compartilhe com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!